Glória a Deus. Hoje tive o privilégio de participar de um aniversário, né? O aniversariante completou 65 anos. E a gente estava conversando ali depois do almoço. E aí a esposa, né, do aniversariante disse assim: o tempo passa muito rápido. Depois que a gente entra na casa dos 60, parece que a vida foi rápido demais. Parece que foi ontem algumas coisas. E eu entendi naquela simples palavra de que as nossas decisões hoje fazem muita diferença, porque de fato o tempo passa muito rápido. E eu mesmo comecei a ver que outrora eu era o mais novo da sala, o mais novo no trabalho, o mais novo daqui a acolá. Já não é mais, né? Já passou e já tem um tempo. Eu mesmo comecei a perceber que o tempo para mim também está chegando. O pessoal fala, já estou mais próximo dos 40. Imagina, gente, esses dias eu era um menino correndo na igreja, né? A gente vai ali na sede, recentemente teve o CONADET, né, que é o do Congresso dos Adolescentes. Eu fiquei só lembrando de eu nos congressos adolescentes, ano após ano. A gente dormia lá, fazia uma bagunça danada, né? Mas uma bagunça abençoada. E eu vi que o tempo passa muito rápido mesmo. Tempo, não é à toa que aí o texto vai dizer: olha, Deus, dá-me um coração para entender o tempo, para contar o tempo, né? Faz-me contar o tempo até que atinja um coração sábio, uma coisa assim. Salmos vem falar sobre isso. Mas enfim, o tempo passa. E se tem uma coisa que não volta atrás é o tempo, né? O pessoal tem aí uma teoria, o próprio Einstein, tem um outro que ainda está vivo, o maior físico da atualidade vivo, como é que é o nome dele? Fugiu o nome. Mas Stephen Hawking, é o Hawking, ainda está vivo. E ele tem uma teoria muito doida. Outro dia eu li um livro dele, ele fez assim, até ilustrado, como se fosse para criança, e mesmo assim você não entende quase nada. Mas é a história das dobras, das cordas, é uns troços muito doidos aí do tempo e do espaço. E aí, nessa teoria, é possível avançar no tempo. Tem até filmes nessa linha, de que se você andar na velocidade da luz e tal, o tempo para você vai andar mais devagar do que o tempo para nós aqui. Então, nesse sentido, a princípio seria possível avançar no tempo, porque se anda mais lento, então é possível que depois de uma volta, um negócio assim, quando você voltar, você vai estar ali um ano, sei lá, e aqui vai ter passado muitos anos, 30 anos, 40 anos, né? Outro dia eu até vi um filme que usou um monte dessas teorias e de fato, na teoria, faz sentido. Eu particularmente não duvido, duro é achar alguém que consiga fazer o homem andar na velocidade da luz, né? Mas enfim, fecha parênteses. Eu estou dizendo tudo isso para dizer assim, ó, o que a gente anda fazendo com a nossa vida? Porque as decisões que nós tomamos hoje vão refletir amanhã. E ainda nesse almoço lá de aniversário, conversando, e aí já foi o genro, né, do aniversariante, estava me dizendo, pastor Darlan, Lemuel, a gente acha que a gente nunca envelhece. Foi o dia assim de eu refletir. Foram várias conversas sobre idade. E aí ele falando, Lemuel, até eu já estou com 43, eu acho, até esses dias atrás eu achava que eu ia ser um menino pro resto da vida, eu achava que eu não ia envelhecer nunca. Mas a gente começa a envelhecer, depois dos 40 a gente começa a envelhecer, e aí você tem que pensar outras coisas, você tem que preparar talvez para o futuro, para a velhice. E eu realmente até então nunca nem tinha pensado nisso dessa forma, né? Mas hoje eu pensei um pouquinho. E me trouxe uma reflexão ao coração. Eu tinha até preparado uma outra palavra e aí com isso eu acabei mudando assim. Outra coisa nasceu no meu coração, é isso que eu queria compartilhar, que é a vida de José. José para mim eu acho, na vida, se a gente não tiver a quem seguir, na verdade a gente sempre segue alguém. A verdade é que o ser humano é uma pessoa muito vulnerável ao meio ambiente, de certa forma ou de forma geral. Tem as exceções,
mas nós somos muito influenciados pelo meio que nós vivemos. Os amigos, a família. Eu até acredito na Bíblia, quando fala a Bíblia, por um lado, fala que a maldição não passa, né? E nós também acreditamos isso. Mas às vezes a Bíblia tem textos que falam assim, né? De que se for abençoado, vai abençoar até a 4ª geração, se não for, vai vir uma maldição. Eu acho que isso tem muito a ver com essa influência, que é a história da criança que aprende, de alguma forma passa, não que você não possa mudar isso, né? A Bíblia tem muitos exemplos nesse sentido. Mas enfim, onde você vive, o seu meio faz diferença, ele influencia você. E essas decisões vão determinar o nosso futuro. E a gente tem que prestar atenção nisso. Quais são as decisões diárias que nós tomamos? Porque, de novo, as decisões de hoje definem o amanhã. Sempre. Em todos os aspectos da vida. Então, José, para mim, é o grande exemplo de alguém que, independente das circunstâncias, ele mirou em alguém, ele tinha um referencial e ele seguiu esse referencial independente das circunstâncias. E eu entendo que nós precisamos de referenciais, e a Bíblia é cheia de referenciais, né? Nós temos o maior referencial possível que alguém possa ter, que é Jesus Cristo. Se nós seguirmos os passos de Jesus Cristo, não tem jeito. Não tem jeito. Deuteronômio 28 vai acontecer com você, né? Tudo que você fizer vai ser bem feito. Onde você colocar a mão, tudo vai dar certo, vai ser abençoado. As bênçãos vão correr atrás de você. Você vai ser perseguido pelas bênçãos. Pensa um negócio desse. Imagina, você está andando e as bênçãos correndo atrás de você. Olha que bênção. Tem muita gente que corre atrás da bênção, né? E a gente às vezes fala aqui também nos púlpitos, né? Vamos correr atrás da bênção de Deus e tal, etc. Mas a verdade é que o texto vai dizer que a bênção corre atrás de você. Mas José, então, é um camarada muito diferente. Muito diferente. Porque imagina, um adolescente, 17 anos de idade. A Bíblia, vocês conhecem a história, eu vou pegar alguns pontos apenas. Mas aos 17 anos, os irmãos traem ele de uma maneira muito maldosa, né? Coloca num poço, diz que vai matar, que não sei o quê. Depois lá na frente o texto vai dizer que ele implorou pela vida dele, ou seja, ele temia ser morto, literalmente. Ele achou que aquele dia ia ser o último dia dele. Ele implora aos seus irmãos que de alguma forma tenham misericórdia dele. Os irmãos não ouvem, os irmãos vendem ele. No outro texto ele vai falar assim: eu fui roubado dos meus pais. Os irmãos roubam ele. As pessoas que ele tinha confiança, amizade de alguma forma, afinal são irmãos, criados juntos, os irmãos traem ele dessa maneira horrível e terrível. E ele vai então ser escravo em terra longe, em uma terra longínqua, em um idioma diferente, em que ele não sabe, não conhece ninguém. Ele outrora era o queridinho do papai, tinha tudo. Ele que outrora estava tudo bem, de repente acontece uma tragédia completa na vida dele. E o texto dá a entender que ele não se esmoreceu. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com José. Em meio às dificuldades, José não esmorece. José não entrega os pontos. José não fica reclamando, murmurando, falando: Deus, como é que pode? Deus, isso não pode acontecer comigo. Me mata, me leva, eu vou suicidar, vou fazer alguma coisa doida. Não, a gente não vê isso acontecer com José. Pelo contrário, a gente vê José enfrentando as dificuldades, enfrentando as circunstâncias com o melhor que ele pode, com o máximo das suas forças, fazendo o seu melhor. Lembre-se que aos 17 anos, o texto de Gênesis 39, começa dizendo assim, aliás, 37, né? Começa dizendo que José pastoreava os rebanhos. David, acho que está dando alguma, não sei se está muito alto ou está dando algum tipo de microfonia aqui. Veja que aos 17 anos ele já pastoreava. Aos 17 anos ele já ajudava os seus filhos, os seus irmãos. Veja que José não é uma à toa. E ele continua trabalhando onde quer que ele esteja. Agora ele é um escravo, língua estranha, povo diferente, um outro ambiente. Ele é literalmente um lixo no sentido de escravo. Mas então, ele continua trabalhando. Ele continua fazendo melhor. E as pessoas começam a perceber isso. E não precisa falar, as pessoas veem. A Bíblia fala assim: como é que você conhece uma árvore? Você conhece pelos frutos, ou seja, pelo que ela produz.
A Bíblia fala assim: se uma árvore produz frutos bons, então a árvore é boa. Você não precisa testar a árvore. Na verdade, o único jeito de testar a árvore é os frutos. Então, a única forma de nós conhecermos as pessoas é o resultado daquilo que elas fazem. São os frutos. E os frutos de José eram os melhores possíveis. José foi conseguindo, aos poucos, um crescimento. A Bíblia chega a falar que ele chegou, ele achou graça. Ou seja, e eu imagino assim, um escravo deve ter o lugar dos escravos, né? Aqui no Brasil a gente chamava de senzala, mas tem um lugar dos escravos. A Bíblia vai dizer que depois ele veio morar na casa do Senhor. Então assim, ele já dá primeiro ele alcança um primeiro degrau. Ou talvez antes disso, a Bíblia já diz que ele tomou confiança do seu servo, achou graça, já começou a ser percebido. Depois ele vai morar na casa do Senhor. Depois a Bíblia diz que o Senhor põe a casa na mão dele. E depois diz que colocou a casa, a fazenda, colocou tudo na mão dele. Aos poucos ele foi conquistando. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou na casa de Potifar. A gente sabe mais ou menos assim, com 17 ele foi para lá, aos 30 ele era governador. 2 anos se passaram da revelação do copeiro e do padeiro. Então, no mínimo 2 anos, certeza ele ficou preso. Se a gente colocar mais um ano aí por baixo, no mínimo 3 anos preso. Então, quer dizer, pelo menos ou mais de 10 anos, no mínimo 10 anos, ele esteve servindo Potifar. E ao longo, então, de 10 anos, de muito trabalho, ele foi conquistando. A gente lê o texto e acha que foi assim, né, de uma hora para outra. Mas ao longo de muito tempo, de muito trabalho, ele foi conquistando. Agora eu fico pensando na dor desse jovem, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém. Às vezes a gente viaja e fica com saudade e fica triste, né? Já viu? Só com saudade numa viagem. Às vezes a gente já tirou férias de ficar, acho que no máximo uns 20 e poucos dias. Irmão, a gente fica doido para voltar. Uma agonia, começa a dar uma agonia. Uma saudade de casa, uma saudade dos pais, dos amigos, de tudo, da cama. Começa a dar uma saudade de tudo. Agora você imagina 15 anos, o primeiro ano, o segundo ano, mas independente disso, ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel a Deus, fiel ao seu Senhor. Ele continua fazendo o seu melhor ao longo do tempo. A primeira coisa que eu aprendo com José é isso: José é uma pessoa diferenciada, porque ele é fiel ao longo do tempo. Ele é fiel a Deus, ele é fiel ao seu Senhor. Ele é fiel à herança de conhecimento que o pai dele transmitiu para ele, a sua casa, o seu nome. Ele permanece fiel ao longo do tempo. Vocês vão ver depois que, ao longo do tempo, ele vai aprendendo também, né? No início da vida dele, vocês vão ver que ele tinha um problema muito sério. Não sei se vocês já observaram isso. Tinha um problema com língua. Falava demais, falava para os cotovelos. Falava o que não precisava, o que não deveria. Isso gerava contenda, gerava inveja, gerava ódio nos irmãos. Deus deu sonho para ele, ele saiu contando. Ganhou uma roupa e fica desfilando. Meio exibido. José foi meio exibido assim no início. Mas depois ele aprendeu. José então é essa pessoa que decide servir a Deus, ser fiel a Deus ao longo do tempo. Em dado momento, muitas coisas, na verdade a coisa vira, né? Se você observar o texto de Gênesis 39, diz assim, ó: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou ele dos ismaelitas. Depois lá na frente, ele vai ser preso. Veja que lá na verdade, aqui ainda no 39, vai dizer, ainda no 39, verso 19, diz que, verso 20, na verdade, José é lançado na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Depois,
o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Depois, na prisão, ele de repente começa a ser o homem braço direito do carcereiro. Então imagina, o camarada é roubado dos pais, dos irmãos, de todo mundo, os irmãos vendem ele, ele vai ser escravo, ele faz tudo direitinho, faz tudo certinho, ele faz o seu melhor. E na hora que ele tem a chance de dormir lá com a mulher que estava dando em cima dele o tempo todo, a mulher de Potifar, ele nega, ele fala, eu não posso fazer isso. Eu não posso ser infiel ao meu Senhor e a Deus, eu não posso, isso eu não vou fazer nunca. E por causa disso ele é lançado na prisão. Eu fico pensando o que passa na cabeça de José. Será que não passou na cabeça dele assim, será que eu estou servindo ao Deus certo? Porque não é possível, eu faço tudo certo e o trem só dá errado para mim. Mas isso não é um ano, não é uma vez, não é 2 anos. Nós estamos falando aqui de pelo menos 13, 12 anos ao todo, no mínimo. O cara faz certo o tempo todo. E o grande prêmio dele até então vai ser preso. Quando ele começa a ser o senhor ali da casa de Potifar, quando a coisa começa a ficar boa, quando ele recupera algum status, ainda que seja escravo, quando a coisa começa, agora ele pensa assim, agora a coisa vai decolar. E aí o prêmio pela fidelidade dele, ele vai de novo para a prisão. Mas eu não sei porquê, mas o danado tem uma cabeça muito boa, o danado do José. E o José, não sei como, ele pensa assim, vou continuar sendo fiel. E ele começa a ser tão organizado, tão fiel dentro da prisão, que o carcereiro dá a chave para ele e fala, comanda a prisão. Como é que pode um negócio desse? Cuida da prisão. Ele fica a cargo da prisão. Ele começa a organizar as coisas lá, ele passa a ser o responsável de novo. E aí chega outros 2 prisioneiros do rei, o copeiro e o padeiro, tem a questão da revelação, ele revela, e ele muito animado, chega a falar assim para um deles, quando tudo estiver indo bem com você, quando você voltar lá para o palácio, porque ele deu a revelação, falou, você copeiro, daqui 3 dias você volta de novo a ser copeiro do faraó, e você padeiro, desculpa, mas felizmente, daqui 3 dias você vai morrer, 3 dias vão pendurar você. E aí ele fala para o copeiro, quando tudo estiver indo bem com você lá, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. Outra versão vai falar, eu fui roubado da minha terra, dos meus pais, de onde eu estava, e também aqui, nada eu fiz para ser jogado aqui neste calabouço. Ele fala com aquela expectativa, sabe quando a gente tem uma expectativa? Quando a gente fala assim, agora vai dar certo. Olha só, o copeiro, pronto, meu amigão, copeiro do faraó, vai dar certo, ele vai falar do faraó e pronto. Deu 3 dias, ele vai lá, sei lá, mais 1 semana no máximo eu vou sair daqui. E talvez deu os 3 dias, ele voltou mesmo, e talvez no primeiro dia que ele voltou, talvez José ficou lá, né? Deus, é hoje ou é amanhã? Como é? Que dia que eu vou sair daqui? E aí passou o 2º dia, passou o 3º dia, ele fala, pronto, agora está chegando, porque afinal ele chegou, não deu tempo de falar, está reconquistando a confiança, mas essa semana não passa, e mais um dia, e passa 1 semana, e passa a 2ª semana, e talvez ele pense, não, tudo bem, a primeira semana, mas na 2ª semana virá, ele vai falar, ele sabe que eu sou íntegro, ele vai falar alguma coisa, o faraó vai me tirar daqui. Passa 2 semanas, passa 1 mês, eu fico pensando se ele era ansioso ou não. Eu acho que não, porque senão a Bíblia tinha escrito alguma coisa, mas alguma coisa tem, porque ele é humano também. Eu ficaria com expectativa, acho que você também. O tempo passa, e a Bíblia diz que passaram-se 2 anos. Eu acho que em algum momento ele pensa assim, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu acho que em algum momento, ele pensou assim, Deus, realmente, não sei o que tem para mim não. O Senhor me usa aqui, me dá uma revelação, o camarada volta, eu falei para ele para ser bonzinho lá comigo, falar comigo, e eu acho que ele, aí eu na minha cabeça, a Bíblia não diz, mas eu acho que o copeiro falou para ele, mas com certeza, mas não tem dúvida disso, se eu voltar mesmo daqui a 3 dias, rapaz, anota aí, vou falar de você, pode ter certeza disso. Talvez ele tenha pensado assim, Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim. Eu acho que Deus, não sei.
Quem sabe ele até pensou em suicídio. Quem sabe ele até pensou em dar fim na vida dele. Mas eu quero crer que se pensou, a Bíblia não diz, mas se pensou foi muito rápido. Eu creio que em seguida ele se lembrou dos sonhos. Ele se lembrou do referencial dele. Ele se lembrou do tempo na casa do pai dele, das histórias do pai dele, das histórias de Abraão, aquilo que Deus fez com Abraão. Ele vai falar assim: não, meu pai, já aconteceu isso com meu pai, já aconteceu isso com meu avô. Eu acredito que Deus trazia à memória dele algumas coisas, sonhos, coisas que aconteceram no passado, e de alguma forma ele se reanimava de novo e falava: Senhor, então me dá força para continuar, mesmo sem enxergar nada, mesmo sem enxergar luz no fim do túnel, mesmo sem entender, me dá força para continuar. E ele continua, até que chega um dia, passa-se mais um tempo, passaram-se 2 anos, e chega o dia então que o copeiro, danado do copeiro, lembra dele, né? E chama ele. A Bíblia diz que ele se barbeou, colocou uma roupa nova, se organizou e foi lá falar com o faraó. E a história vocês conhecem, ele dá a revelação: 7 anos virão de bonança, 7 anos depois vai ser grande fome. E lembre-se, querido, que na cabeça das pessoas da época isso era um troço impossível. Fome no Egito era algo praticamente impossível, inconcebível. Por quê? Porque eles estão no delta do Nilo. O Nilo é um rio gigantesco. E aí todo ano o rio enche, alaga, de certa forma, as terras. Quando ele baixa, o povo planta e colhe. O Egito, tradicionalmente, milenarmente, sempre foi o celeiro do mundo. Pensar em fome na cabeça de um faraó é um negócio assim impossível. Deus teve que dar um sonho assim tão impactante para o faraó, para ele acreditar, e a revelação veio, e ele entendeu: isso é Deus falando. E mais, o José falou assim: ó meu rei, ó faraó, escute essa, uma sugestão, faz o seguinte, escolha uma pessoa. Deixa eu até ler o texto para vocês. Ele fala assim, ó: faz o seguinte, faraó, deixa eu te dar uma dica. Procure o faraó um homem criterioso, um homem sábio, coloque ele no comando da terra. Além disso, faraó, presta atenção, anota aí o que eu estou falando. Primeira coisa, traga um cara sábio, criterioso. Segunda coisa, estabeleça supervisores abaixo dele. E esses supervisores vão colher 1/5 de tudo que produzir nos 7 anos de fartura. Terceira coisa, faraó, não inventa de trazer tudo para cá não, deixa nas cidades. Faz uma logística assim, ó, porque vai ser muita coisa, então deixa nas cidades, porque depois a gente vai ter que alimentar as cidades. E aí, ó, o estoque, depois vai prover, vai dar certo. Os 7 anos que virão, vai ter estoque de comida, vai dar tudo certo. Presta atenção. Ele desenhou um plano para faraó. E eu fico pensando, de onde ele tirou essas coisas? Naturalmente que Deus deu para ele, mas eu acho que tem algo mais. Eu acho que faz um pouco da história do que ele andou fazendo. Eu acho que de alguma forma ele aprendeu, ele desenvolveu liderança sendo chefe da casa de Potifar. De alguma forma ele lembrou de coisas que o pai dele fez, lembrando que o pai dele era um homem rico, que prosperou, que saiu do nada. Um dia saiu fugido de casa, para o irmão não matar, e depois voltou com riquezas incontáveis. Ele aprendeu um monte de coisa, e ele foi ousado o suficiente para dar uma receita para o faraó. Devo esclarecer também na época que faraó, na época, era considerado um deus. As pessoas mal olhavam para o faraó. Para falar com o faraó era um negócio complicado. Para chegar na presença do faraó era um negócio complicadíssimo. Entendias que o faraó era a própria encarnação de um deus. Adoravam o faraó como se fosse um deus. Como é que alguém iria se atrever a dar sugestão para o faraó? Pelo contrário, o faraó é que sabia de tudo. Mas ele entendia que faraó podia ser gente grande, mas acima de faraó existe um Deus. E esse Deus é que revela as coisas, esse Deus é que direciona, esse Deus é que dá inteligência, esse Deus é que guia, esse Deus é que te fortalece para aguentar as tribulações. É esse Deus que nós servimos. José então se torna o grande governador do Egito. E o mais interessante, né, vocês vão ler aí no verso 40, eu li a partir do 39, né, do 41, e
E lá no 45, depois que acabou a cerimônia de posse, digamos assim, o texto diz assim, ó: depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Ele mesmo disse assim, ó: acha alguém criterioso, acha alguém sábio. Criterioso não é a pessoa que olha com cuidado? Olha, entra no detalhe, enxerga as coisas, vai atrás. Tem gente que é muito superficial em tudo. Mas ele falou, pega alguém criterioso. E ele mesmo, a Bíblia diz, que ele não saiu para ver a terra, ele não saiu para passear na terra, ele não saiu para mostrar que ele era o comandante da terra. A Bíblia diz que ele saiu para inspecionar. E se a gente tem engenheiro aqui, vai saber que a inspeção é algo criteriosíssimo. É olhar no detalhe, é testar as coisas. Uma inspeção muitas vezes envolve testes, é detalhado. Existe uma metodologia para fazer, um método. A coisa tem um jeito de fazer. Então, José vai inspecionar a terra. Eu imagino que ele foi observar. Onde é que eu vou construir os celeiros? Onde é que vai colher? Eu acho que ele saiu para olhar no meio do povo quem eram os mais habilitados para ele constituir supervisores. Eu acho que ele saiu em busca de concretizar. Aquilo que ele tinha imaginado, ele foi checar. Ele foi organizar as coisas. Ele agora era o grande comandante do Egito. O tempo passa, vocês conhecem, nós já vamos para o final. E nos 7 anos, a Bíblia diz que antes de terminar os 7 anos, ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Chega os 7 anos, primeiro ano de fome. Algumas pessoas já pediram vir comida. Segundo ano de fome. Não só o Egito todo está em fome, porque de novo, o Egito, se tinha outro lugar que tinha fome, não era o Egito. As pessoas já sabiam disso. E aí então seus irmãos descem, não é isso? Vocês conhecem a história? O povo da região ali da Judeia, né, que nós conhecemos hoje, a Palestina, toda aquela região também está com muita fome. E eles descem lá para o Egito, porque ouviu dizer que no Egito tinha comida. No Egito tinha mantimento. Os irmãos vão lá, vocês conhecem a história também, no sentido de que ele vê os irmãos, ele reconhece os irmãos não reconhecem ele, afinal, imagina, ele está falando em outra língua, ele está vestido de uma outra forma, ele tem intérpretes, ele está num trono, digamos assim, ele é o grande comandante. Talvez realmente seria muito difícil de reconhecer, mas ele reconhece os irmãos. E ele faz todo esse teste de saber dos irmãos. Aqui, na verdade, a impressão que passa é isso, ele quer saber mais, ele quer saber do irmão, ele quer do Benjamim, ele quer saber do pai. E aflora, eu imagino, e aflora para ele tantas emoções. E vocês conhecem também a história, eu quero entrar em alguns pontos aqui para nós fecharmos. Mas antes disso, a primeira coisa que eu comentei, que eu aprendo com José, e eu gostaria que nós tivéssemos isso em mente, é que nós temos que decidir ser fiéis. Decidir ser fiel ao longo do tempo. Independente de circunstâncias. Tem gente que é fiel enquanto Deus está abençoando. No dia que acontece qualquer coisinha, ele fala, ah, Deus, o Senhor não é Deus não, se fosse eu não teria passado por isso. Ah, Deus, o Senhor é injusto. Esses dias a sobrinha Maria Cândida perguntou, né? Por que coisas boas acontecem? Aliás, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que esse tanto de coisa ruim aconteceu com José? Não é? Pessoa sendo fiel ao longo do tempo. Mas a gente vai ver que tem benefícios em ser fiel. Por trás da fidelidade tem que existir uma crença muito forte em Deus. Você imagina Abraão. Abraão numa terra boa, tranquila, tudo bem, família em volta, próspero. Na região que ele habitava existiam vários deuses. E de repente ele escuta um Deus falar com ele. Falou, ó, arruma suas coisas e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Veja, o texto não diz assim, vá para a terra tal, vá para lugar Y, X. Não, ele não determina um lugar. A Bíblia diz que simplesmente ele disse assim, olha, vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele arrumou as coisas e partiu. Partiu sem saber para onde. Que loucura. Fique imaginando o que a esposa do Abraão disse. Imagina na hora de chegar para a esposa e falar, mulher, arruma as coisas. Nós vamos ali. Ela, onde? Não sei. Não, pode parar, vamos em lugar nenhum.
mas nós vamos, arruma as coisas e nós vamos. Ela deve ter falado, não vai, minha família está aqui. Não, nós vamos, arruma as coisas aí, umas coisas que nós vamos. E eles partiram sem saber para onde ia, e a Bíblia diz assim, olha, ele creu em Deus, por isso ele é o pai daquele, o nosso pai, né? Ele é a referência, a partir dele existe cristianismo, judaísmo, a partir de Abraão, uma pessoa que creu em Deus, que confiou, uma pessoa. A Bíblia diz que com Isaac, a Bíblia diz assim, que ele acreditava tanto em Deus, que Deus era fiel, que Deus era um Deus verdadeiro, que Deus era o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que mesmo se ele matasse o seu filho, oferecesse o seu filho Isaac, a Bíblia diz que ele acreditava que Deus podia ressuscitar. Agora você imagina isso na época, gente, ninguém nunca ouviu falar de ressuscitar, ninguém nunca ouviu falar de coisas dessa natureza. Hoje a gente tem um registro histórico, mas ele sozinho acreditar que depois de golpear o filho, sangrar, morrer, ele poderia voltar à vida, mas ele creu em Deus. E Deus anda falando com você, comigo, e às vezes a gente não crê. Deus está falando assim, eu vou te abençoar, eu vou prosperar, eu vou arrumar aquilo, aquilo outro, eu vou estar com você, e você às vezes não acredita, e você às vezes faz biquinho para Deus. Fala, Deus, mas se o Senhor não fizer isso, e às vezes tenta negociar com Deus, como se Deus fosse o seu vizinho, um negociante, eu vou fazer isso, mas eu quero que o Senhor faça isso. Ou então Deus começa a cobrar Deus, como se Deus fosse alguém que devesse alguma coisa para nós. Deus, eu fiz isso, e o Senhor agora não está fazendo nada. A Bíblia não diz que José falou para Deus, Deus, eu fui fiel ao Senhor, eu só estou colhendo problema e tribulação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que ele abriu a boca hora nenhuma para murmurar, mas a Bíblia diz também de muitas pessoas que murmuraram, muitas pessoas que abriram a boca e todas elas morreram. Nenhum deles viu a promessa do Senhor. Todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que duvidaram do Senhor, todos eles morreram sem ver as promessas, não obstante tendo a promessa. Queridos, a primeira coisa, decida ser fiel ao Senhor. E a segunda coisa, decida ser íntimo do Senhor. Decida ser próximo. Não cabe na minha cabeça uma outra alternativa para José que não fosse assim, ó, Deus, o Senhor é meu amigo, não tem jeito, tá? Nós dois temos que andar juntos, senão não aguenta. Não tem como, eu não consigo conceber José ser uma pessoa tão firme, tão fiel, ao longo dos anos, com tantos problemas, com tantas dificuldades, se no coração dele ele não tivesse Deus como um amigo, alguém próximo, que nas noites sozinho, frio, em que a lembrança vem, em que a saudade vem, ele tem a quem recorrer. Ele tem um amigo que fala, meu amigo, me ajuda, passa um bálsamo no meu coração, essa saudade está me matando, está rasgando meu peito, mas me ajuda. E eu entendo que Deus o ajudou, Deus o sustentou ao longo dos anos, nos dias mais difíceis, nas noites sozinha, quem sabe ele passou noites, quem sabe ele olhava para o rumo da casa dele e falava, eu vou fugir daqui, eu vou para lá, mas não, eu não posso fazer isso, então Deus me socorre, me ajuda. E eu entendo que Deus o ajudou. Eu tenho certeza que Deus o ajudou, porque quando ele tem o seu filho, Manassés, ele fala assim, ó, o nome Manassés significa Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer a ferida, a dor, a saudade que dilacerava o meu coração. Deus me fez passar isso já não existe mais. Eu já tenho mais tranquilidade. Aquelas noites que eu passei sozinho, às vezes dias, às vezes momentos tão difíceis que rasgavam o coração, ele diz assim, Deus me fez esquecer, Deus cuidou de mim, Deus fez passar essa dor. Quando ele vê os seus irmãos, já não tem mais aquela dor, já não tem mais aquela vontade de vingança. Quando ele olha para os seus irmãos, ele simplesmente se enche de amor, de saudade, de compaixão. Já não é mais aquele desejo de vingança, os meus irmãos me venderam, eu vou me vingar deles agora. Deus fez ele sobressair, ele sobrepor as dificuldades. Ele agora está no outro nível, ele já não tem mais essas dores. Depois vem um segundo filho, e ele fala assim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele está falando assim, esses 12 anos foram terríveis, foram anos de muita angústia, muita dor, muita aflição, mas Deus me fez prosperar. Deus me fez prosperar, tudo que eu botei a mão, Deus me abençoou, não obstante as dificuldades, não obstante tantas dores, tantas aflições. Deus foi fiel comigo. Agora eu vejo que Deus foi fiel. Queridos, se nós decidirmos ser fiéis ao Senhor ao longo do tempo, se nós decidirmos ser íntimos de Deus, ser próximos, ser amigos,
E a boa notícia é que o próprio Jesus falou assim: eu não chamo mais vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. Eu escolhi cada um de vocês, eu nomeei vocês e eu enviei vocês para que vocês deem frutos, para que vocês sejam abençoados. Eu escolhi cada um de vocês, eu sei cada um por nome, eu conheço vocês desde quando vocês foram gerados. Eu tenho um carinho especial por vocês, eu amo vocês de tal maneira que eu mesmo entreguei por vocês. Terceira coisa, primeira coisa, se nós decidirmos ser fiel ao Senhor, se nós decidirmos ser íntimos do Senhor, e por fim, se nós decidirmos nunca desistir, nós temos que aprender isso com José. Nunca vacilar, nunca olhar para trás, nunca murmurar, nunca entregar os pontos, nunca esmorecer. Se a dificuldade vem, nós temos um barco seguro, nós temos repouso, nós temos um refúgio e fortaleza, como diria o salmista. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ainda que as águas rujam, os montes tremam, eu me alegrarei no Senhor. O salmista vai dizer: olho para os montes, né? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se tem dificuldade, se tem tribulação, se você não enxerga luz no fim do túnel, olha para os montes, olha para cima, onde está o Senhor. Ele é refúgio, fortaleza. Ele é socorro bem presente no dia da angústia, no dia difícil, no dia que você está sozinho, no dia que você não tem mais força, o Senhor é presente com você. A Bíblia fala que Ele faz forte o cansado, Ele revigora as forças daquele que não tem mais vigor. Ele renova as suas forças hoje para continuar, para ter esperança, para olhar para frente. Eu gostaria que você ficasse de pé, nós já vamos encerrar. Grande benefício de tudo isso é que, se nós formos fiéis, se nós formos íntimos do Senhor, e se nós não olharmos para trás, se nós não desmorecermos, algumas coisas certamente vão acontecer conosco, porque aconteceu com José, e aconteceu com N pessoas na Bíblia, e vai acontecer comigo e com você, se nós tivermos essas três decisões, se nós tomarmos essas três decisões. Primeira coisa, tenha em mente que Deus vai te honrar, como honrou José, independente do nível, né? Não estou dizendo aqui que você vai se tornar o presidente do Brasil, nem o governador do Distrito Federal, mas Deus vai te honrar na sua casa, Deus vai te honrar em algum lugar, Deus vai te honrar onde você estiver, Deus vai te honrar na sua família, na sua comunidade, onde quer que você esteja, Deus vai te honrar. Segunda coisa que certamente vai acontecer com você em algum momento, é que essa dor, essa ferida vai passar, essa saudade vai passar, isso vai acabar, essa agonia, essa angústia, essa ansiedade vai acabar, vai passar. Passou na vida de José. Ele deu nome para o filho, para ele se lembrar de que Deus foi fiel e que passou, e que agora já é passado, não é mais presente. Terceira coisa, Deus vai te prosperar. É Efraim, Deus me fez próspero no tempo da minha aflição, na terra da minha aflição. Deus vai te prosperar. E aqui eu não estou falando também de riquezas. Riqueza é acúmulo de bens, eu não estou falando disso, eu estou falando de crescimento, de prosperar, de ter as necessidades supridas, de ir ver tudo bem, como diria o Salmo 128, olha, os seus filhos serão a bênção, rodeados, sentados na sua mesa, sua esposa será videira frutífera, tudo te irá bem. Isso é prosperidade de Deus, é você viver uma vida em paz, em tranquilidade, não obstante as dificuldades, que elas sempre existirão. Mas sobretudo, eu queria terminar dizendo o seguinte: uma quarta coisa vai acontecer com você, eu creio nisso. Escute isso, uma quarta coisa vai acontecer, Deus vai restituir esse tempo, essas perdas serão restituídas. Lembre-se que quando José encontrou seus irmãos pela primeira vez, ele faz toda aquela encenação e tal, e fala, olha, vocês vão ter que trazer aqui, ele põe o saco, né, eles voltam, deixam o irmão preso, o Simeão, e eles vão, fica lá mais um ano. Quando volta tem que trazer Benjamim, ele queria ver Benjamim. Quando Benjamim vem, aí ele não aguenta mais. O texto vai dizer que, olha só,
ele não aguenta mais. A partir do 45, a Bíblia diz assim, a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse aos seus irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Ele pergunta, mas os seus irmãos ficaram pasmos, não conseguiam responder. Ele chega mais perto. A Bíblia diz então que ele abraçou os seus irmãos, beijou os seus irmãos, e com Benjamim foi aquele beijo, aquele abraço, aquele choro mais longo. Era o seu irmão, criado junto, o irmão mais próximo, o amigo mais próximo, que há 12 anos ele não via, há 13 anos ele não via. Na verdade aqui já tem mais, 13 anos ele foi governador do Egito, aqui já se passaram mais 8 anos, então já vão para 21 anos que ele não via mais. Ele chora longamente, ele fala assim, meu pai está vivo, como eu tenho saudade do meu pai. Os irmãos respondem que vai tudo bem. Ele fala assim, então faz subir, vai lá e traz meu pai para perto, eu quero tanto ver meu pai. E aí eles falam assim, olha, não se preocupe, não tem mais mágoa, não se preocupe, eu entendi tudo, agora eu entendi, depois de 20 e tantos anos, agora eu entendi, que Deus me mandou aqui para preservar a nossa família, não só a nossa família, quase que o mundo da época. Deus tinha um plano, Deus usou tudo isso para abençoar, aquilo que vocês fizeram não tem nenhum valor. Deus foi fiel conosco, comigo, com vocês, com a nossa família, que me enviou aqui antes. Mas ele fala de novo assim, como é que está o meu pai ainda vive. E aí ele fala assim, olha, vai lá, sobe, fala para o meu pai que eu sou o governador do Egito, fala para o meu pai o que Deus fez comigo, fala para o meu pai o que me aconteceu, traz meu pai. A Bíblia diz que quando o pai veio, ele se aproxima, chora longamente, é uma alegria. Quando o pai escuta a notícia lá, ele já quase que dá um infarto de tanta alegria. Mas a saudade findou, a perda foi restituída, os tempos de luta e de aflição acabaram. Ele passa o resto da vida com seu pai, os últimos dias, ele recebe a bênção, vê o seu pai abençoar os seus filhos, ele continua em paz com seus irmãos. É um novo período, um novo tempo de vida. Eu quero profetizar que esse tempo está chegando para alguns aqui, quem sabe está chegando para você, um novo tempo, uma nova época, uma época de bênção, de prosperidade, um novo tempo. Eu acredito que Deus há de fazer isso comigo e com você. Glória a Deus. Eu quero fazer um único convite, uma única pergunta. Deus fez uma aliança com José, Ele deu sonhos para José, e ele cumpriu os sonhos. A Bíblia diz que quando ele viu, reconheceu os seus irmãos ajoelhados diante dele, pedindo por mantimento, pedindo por vender mantimento, a Bíblia diz que ele se lembrou dos sonhos. Veio à memória dele o sonho, falou, meu Deus, cumpriu-se o sonho. Já tinham se passado, como ele disse aqui, 21 anos, ou pelo menos 20 anos, mas o sonho se cumpriu, a promessa se cumpriu. Vai cumprir para você também, vai cumprir para mim, vai cumprir para esta igreja, vai cumprir para nós. Não obstante o tempo, vai cumprir. E a pergunta que eu tenho é assim, Deus tem sonhos com você, Deus tem aliança conosco. Ele já fez essa aliança lá na cruz do Calvário, quando Ele se decidiu entregar a vida dele por mim e por você. A pergunta é assim, nós temos aliança com Deus? A pergunta é assim, nós temos sido fiéis ao Senhor? A pergunta é assim, nós temos sido íntimos do Senhor? A pergunta é, você precisa de um renovo, você precisa se fortalecer? Eu quero te convidar aqui à frente as pessoas que querem fazer uma nova aliança com o Senhor. Então, Senhor, eu quero fazer um compromisso hoje. Hoje, dia 6 de agosto. Nós já passamos do meio do ano de 2017, mas eu quero fazer um novo compromisso com o Senhor. Eu quero fazer uma nova aliança de fidelidade. Eu quero decidir essas 3 coisas. Eu quero decidir hoje ser fiel ao Senhor ao longo da minha vida. Eu quero decidir ser íntimo do Senhor. Eu vou mudar a minha rotina.
Eu quero ter intimidade com o Senhor, então o Senhor vai fazer parte da minha rotina. Então, todo dia a gente vai ter que se falar. Todo dia eu vou ter que ler alguma coisa sobre o Senhor na Bíblia. Todo dia eu tenho que tirar algum tempo, afinal eu quero ser íntimo do Senhor. E se você precisa renovar as suas forças para aguentar as dificuldades, para vencer, continuar resiliente, continuar firme diante dos desafios, vem aqui à frente, quero orar por você. Nós já vamos encerrar esse culto. Vem à frente, quero abençoar você. Quero que você seja abençoado hoje. Quem sabe tem alguém aqui que está afastado da casa do Senhor e quer hoje renovar sua aliança com o Senhor. Quem sabe o seu modo de vida já não é mais de um servo do Senhor, não é mais de alguém fiel ao Senhor, já não é mais de alguém que está decidido a ser íntimo do Senhor. Se você precisa renovar sua aliança com o Senhor, vem à frente. Se você precisa da bênção do Senhor para te fortalecer, vem à frente, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, a sua casa, a sua vida vai ser diferente em nome de Jesus, porque Deus é fiel. O que Ele fez com José, Ele vai fazer com você. O que Ele fez com Daniel, Ele vai fazer com você. O que Ele fez com Davi, Ele vai fazer com você. Ele vai fazer conosco. No seu coração nós precisamos ter essa convicção de servir ao Senhor. Vamos orar todos juntos? Você que está aí, estenda as suas mãos aqui à frente. E você que vem à frente, renove o seu compromisso com o Senhor, sua aliança com o Senhor. E o Senhor vai te fortalecer hoje, o Senhor tem um novo caminhar hoje, o Espírito Santo vai inundar a sua vida hoje. Você vai mudar o seu comportamento, as suas atitudes, o seu dia a dia. Você vai mudar os seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor virão sobre você. Papai, em nome de Jesus, nós pedimos a bênção sobre os teus filhos. Eles que decidiram agora, publicamente, renovar sua aliança com o Senhor. Então, Senhor, fortalece a cada um. Senhor, ajuda como o Senhor ajudou José, como o Senhor guardou José, como o Senhor renovou José todos aqueles anos, dia após dia, na solidão, na tristeza, nas dificuldades. O Senhor foi o amigo mais presente, o Senhor foi o escudo, a fortaleza, o refúgio no dia da angústia. Senhor, vem sobre os teus filhos, renova as forças dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, entra com a providência, Senhor. Em nome de Jesus, entra com a tua bênção. Senhor, quem sabe tem pessoas aqui que o dia está chegando, o dia da bênção está chegando. Então vem, Senhor, derrama sobre os teus filhos a tua bênção, o teu renovo, Senhor. A tua promessa, Senhor, vem cumprir na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós suplicamos a tua bênção, Senhor. Nós somos dependentes de ti, nós precisamos de ti. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu retorno aqui a palavra, só lembrando aí a juventude, sábado, todos jovens e adolescentes, sábado, às 20h30 aqui na igreja nós temos o PG, não é que o PG vai vir aqui, o PG é pequeno